Um motorista de ônibus levou uma pedrada de um passageiro que ficou irritado porque o motorista demorou demais para abrir a porta do ônibus para que ele pudesse desembarcar. Tem lógica? A repórter Kátia Gomes vai falar com a gente sobre esse caso. Kátia, boa tarde para você. O agressor, então, foi preso ou não foi? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Não, o agressor não foi preso porque ele fugiu antes da chegada da polícia militar ao local. Bom, esse motorista, ele estava fazendo a linha rodoviária do plano piloto, W3 Norte e L2 Norte. E ali na altura da 712 Norte, esse passageiro deu sinal de que queria descer. O problema é que a porta ela demorou um pouco para abrir. Esse passageiro ficou bastante irritado, começou a discutir com o motorista e quando a porta finalmente abriu, ele desceu, pegou uma pedra e jogou contra o vidro. Ela atravessou o vidro ali do ônibus, atingiu a cabeça do motorista e as imagens inclusive mostram, né, esse motorista com a cabeça ensanguentada, o vidro quebrado e a pedra que foi parar embaixo ali do banco do motorista, né? O que aconteceu, né? Qual que foi a explicação para essa demora da porta abrir? É porque existe um sistema de segurança, malta, que inclusive se chama anjo da guarda, que não permite que a porta do ônibus abra antes do veículo estar totalmente parado, né? Então, existe esse sistema de segurança. Só que um passageiro, ele ficou bastante irritado porque ele tinha pressa para descer e aí acabou causando aí toda essa confusão e o motorista também se machucando, né? Por conta da falta de paciência do passageiro que não quis esperar a porta abrir. Bom, para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com João Jesus, que é presidente do Sindicato dos Rodoviários do DF, que está aqui ao meu lado. Muito obrigado pela sua participação. Você sabe me dizer qual que é o estado de saúde desse motorista? Bom dia, Walter. Bom dia a todos. O estado de saúde desse companheiro, eu tentei hoje pela manhã, por 2, 3 vezes, falar com ele e não consegui, mas uma equipe do sindicato daquela região conseguiu as informações que ele está bem, está em casa, 3 dias de atestado e a recomendação médica é se sentir qualquer tipo de tontura para que retorne ao hospital. E deixando aqui a nossa fala como sindicatos rodoviários, como rodoviários, que é repudiante uma atitude como essa de um passageiro saber que o motorista é um ser humano, é um trabalhador que está ali todos os dias para transportar a população e deve ter seus devidos respeitos, né? Então, a situação do anjo da guarda é uma determinação do próprio governo e para trazer segurança para a população. Existe o lado bom e o lado ruim. Já chegou o trabalhador motorista ser agredido em um assalto quando o ônibus queria que o ônibus abrisse a porta em movimento e não abre. O anjo da guarda, ele só abre a partir do momento que o veículo se torna totalmente parado para abrir a porta. Ela abre realmente lentamente. O sindicato já fez essa reclamação nas empresas, por qual motivo da demora quando o ônibus está parado, que a porta demora a abrir. Até porque na época da chuva, a população que queira embarcar e que o ônibus esteja parando, acaba se molhando, porque a porta demora para poder abrir e também demora para poder fechar. E esse ônibus só sai do seu local quando a porta está totalmente fechada. Então isso veio a acontecer, é repudiante, é preocupante. O trabalhador rodoviário ele é agredido todos os dias, verbalmente, né? Essa questão de agressão fisicamente, ela vem acontecendo também. E isso traz uma preocupação para nós dos sindicatos rodoviários. Agora, João, como você disse, né? Esse anjo da guarda, esse sistema, ele tem um lado bom e um lado ruim. Ao mesmo tempo que ele protege a pessoa ali, caso, né, o ônibus esteja em movimento, evita que a porta abra e ele acabe caindo, tem esse lado ruim também, como você disse, em relação a assalto. Às vezes o bandido quer descer ali de forma rápida, não consegue, acaba, inclusive, agredindo ou até fazendo alguma coisa pior contra o motorista. O que as empresas poderiam fazer para tentar resolver essa situação? Primeiro, ela tem que resolver a questão dessa demora da porta, né? Acho que quando o ônibus já está parado, ela não pode demorar a abrir a porta. Segundo, é que a própria empresa, ela pode colocar um comunicado ali na porta, um adesivo dizendo que aquele ônibus só abre a porta a partir do momento que esteja parado.
para que a própria população esteja ciente disso, para que não sobrecarregue essa culpa para o motorista. Então isso é uma obrigação das empresas fazer esse comunicado, colocar um adesivo nas portas. Já fizemos o pedido para algumas empresas e vamos estar cobrando novamente para que esteja ciente a população que depende do transporte coletivo do Distrito Federal, é que esses ônibus só abrem a porta a partir do momento que eles estejam parados. Agora você falou que situação como essa, né, que aconteceu, um motorista ou um funcionário ali que trabalha em um ônibus, o cobrador, ser agredido é uma situação pontual, mas a agressão verbal acontece bastante. Exato, a agressão verbal, ela todos os dias, infelizmente, né, e deve ter respeito ao trabalhador rodoviário que está ali para poder transportar a população, o motorista e o cobrador, e não ser agredido verbalmente. Essa questão de agressão física, ela acaba sendo pontual, mas acaba sendo preocupante da forma que vem acontecendo com os colegas trabalhadores. Espero que os órgãos responsáveis peguem-se as câmeras e localizem essas pessoas que estão agredindo o trabalhador, para que essas pessoas não se tornem impunes e que isso não venha a acontecer novamente. Pois é, Malta, como o José disse, como o João disse, o funcionário está bem, está em casa. Ele chegou a ser atendido pelos bombeiros logo depois dessa agressão, foi levado para o hospital de base. A empresa Piracicabana disse que está dando toda a assistência para o funcionário, né? Agora ele segue de atestado médico e aí fica essa reflexão realmente para as empresas, né? Talvez só colocar ali um alerta, né? Um recado ali na porta dizendo que ela só abre depois que o veículo está totalmente parado, pode ser que amenize essa situação. Você tem mais alguma dúvida para o presidente do sindicato, João Jesus? Não, Kátia, muito obrigado. Ele disse muito bem, assim, a gente se solidariza com os trabalhadores do transporte público, os motoristas e os cobradores, que assim como os passageiros, enfrentam o estresse do trânsito, estão ali para fazer o melhor que eles podem, num sistema que tem muitos problemas, mas que não é culpa do motorista nem do cobrador. Então a gente espera que o bom senso, a educação, a cortesia prevaleça nessa relação entre usuário e trabalhador do transporte público. Obviamente que aquele passageiro mal educado, que xinga o cobrador, xinga o motorista, não é exatamente um caso de polícia, porque é simplesmente uma pessoa sem educação e, lamentavelmente, é da vida. A gente tem que aprender a lidar com gente mal educada, não é todo mundo que tem o privilégio de saber tratar o outro de forma decente. Tem gente que simplesmente não tem, você não pode nem ficar muito preocupado com isso, nem levar para o lado pessoal, porque senão você se estressa com todo mundo. Tem muita gente mal educada hoje em dia. Agora, há coisas que podem ser feitas. Por exemplo, eu acredito que a Secretaria de Transporte e Mobilidade, os deputados distritais, as autoridades locais, elas podem se mobilizar numa medida que puna essa pessoa que não tem um comportamento adequado dentro do ônibus, por exemplo, proibindo essa pessoa de acessar um ônibus ou o metrô. Se xingou um motorista, se discutiu com um cobrador, se aprontou a arruaça, essa pessoa tinha que ser vetada do transporte público. Ah, mas como é que ela vai trabalhar? Pensasse nisso antes de se estressar com o motorista, com o cobrador, que também está trabalhando, que também está ali para sustentar a própria família. Agora, no caso específico da história que a gente está trazendo hoje, de um motorista que leva uma pedrada de um passageiro descontente, aí virou caso de polícia e é muito importante que a investigação leve a identificar quem foi esse irresponsável, criminoso, que lançou uma pedra deste tamanho na direção de um veículo que tem gente dentro. Essa pessoa assumiu o risco de provocar um dano grave. Nós estamos vendo a cabeça desse motorista de ônibus sangrando na tela. Poderíamos estar aqui nessa sexta-feira, infelizmente, noticiando a morte de uma pessoa, porque não é segredo, não é mistério para ninguém que uma pedrada na cabeça pode matar, mas a gente está noticiando que alguém jogou um pedaço de pedra, uma pedra gigante, em cima de um ônibus, simplesmente porque se irritou. Aí virou caso de polícia. É preciso identificar, é preciso indiciar, é preciso investigar e é preciso punir, porque isso aí é muito grave. Obrigado, Kátia, pela entrevista, tá? E pela participação. E, gente, só nessa semana a gente mostrou aqui no jornal tantos outros casos das pessoas, né, perdendo a cabeça nas situações do dia a dia. Ó, vê comigo, essa semana. Teve o caso do policial que atirou na perna de um adolescente por causa de uma briga de trânsito. Teve o aluno que esfaqueou outro por causa de uma discussão dentro da escola. Esse aluno que esfaqueou o outro era vítima de bullying todos os dias. Esses casos estão mostrando que a gente está saindo do sério, né? E precisa respirar fundo para tentar manter a calma, para tentar enfrentar as situações do dia a dia, manter a cabeça no lugar.
A gente convidou a psicóloga Andréa Chaves para falar com a gente sobre esse tema. Doutora, obrigado pela presença aqui hoje. Eu costumo dizer, eu não sei se a senhora concorda, mas que a gente precisa treinar a manter a calma. Se a gente não pensar no que a gente vai fazer quando alguém tira a gente do sério, a gente é levado pelas emoções. E eu acho que a gente tem que começar a pensar, olha, se alguém me tirar do sério, se alguma coisa acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou respirar fundo. Eu não vou me complicar por culpa da outra pessoa. A gente tem que imaginar que as pessoas vão tirar a gente do sério, porque isso vai acontecer. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Então, emoções são, na verdade, algo esperado de todo ser humano, né? A gente tem as emoções básicas, que é alegria, medo, tristeza, nojo e raiva, que são emoções básicas de qualquer ser humano. A grande questão é que as pessoas estão agindo pelas emoções, e emoções nunca vão ser boas conselheiras. E, de fato, nós precisamos treinar, administrar as nossas emoções e construir sentimento. Porque emoção é instintiva, enquanto sentimento é algo construído. Então a gente precisa construir compaixão, empatia, amor, perdão, para que a gente não seja tão dominada aí pelas nossas emoções como a gente tem visto aí nesses casos que você narrou. Pois é, a senhora tem toda a razão, porque imagine só, esse homem que desce do ônibus, suponhamos que realmente era um motorista muito mal educado, incompetente, que não quisesse abrir a porta até para provocá-lo. Se você age só pelo impulso, você joga uma pedra na pessoa e simplesmente acha que está se vingando. Agora, se você age com o sentimento de que aquela pessoa também pode estar num mau dia, ela também tem família, por mais mal educado ou incompetente que ela pareça ser na sua frente, ela também tem gente para ela sustentar dentro de casa, você desenvolve a capacidade de se colocar no lugar do outro, né, doutora? E a gente está perdendo essa capacidade de entender que por trás da outra pessoa, que aparentemente tem defeitos como todos nós temos e aparentemente pode tirar a gente do sério, porque muita gente tira, tem uma família, tem uma vida, tem uma história, tem uma possibilidade de melhorar, porque as pessoas podem ser melhores. Então a gente tem que sair do nosso patamar de achar que só a gente está certo, porque a outra pessoa também pode melhorar, pode mudar. A gente não tem o direito de agir dessa maneira numa situação que está fugindo do controle. Que dica que a senhora daria para os nossos telespectadores, que claro, cada um na sua vida está enfrentando situações muito difíceis, para que a pessoa possa exercitar essa calma que é tão necessária para as coisas não fugirem do controle? O que eu falo muito para as pessoas é que não é nem exercitar a calma, é exercitar conter as emoções que são básicas. Por exemplo, se tiver eu, você e uma criança num lugar e começar a sair fumaça e um barulho, nós vamos ficar com medo, é natural, é instintivo. Então as emoções, elas vão acontecer. Tem dia que você vai estar mais irritado, tem dia que alguma coisa vai te chatear. O que você não pode é ser dominado pelas suas emoções e fazer com que essas emoções condicionem os seus comportamentos, né? Eu digo que existem 3 princípios que nos faz humanos. O primeiro dele é a nossa falhabilidade, nós vamos falhar. O segundo deles é nós precisamos um do outro, e o terceiro é vai passar. Todos nós precisamos de uma outra pessoa, todos nós vamos falhar e as coisas vão passar. Então, se a gente entender esses princípios básicos da humanidade, a gente consegue viver melhor em comunidade. O que eu vejo muito hoje é que as pessoas não sabem nomear os seus sentimentos, né, as suas emoções, elas agem em cima dessas emoções e elas não respeitam a humanidade, porque a humanidade, ela prevê falhas. Mas no caso específico dos condutores de transporte público, eles vivem sobre um nível de estresse muito alto, né? Então, assim, não justificaria o comportamento de tacar uma pedrada em ninguém por nenhum motivo, mas em especial dos trabalhadores do transporte público, a população precisa ter um pouco de compaixão mesmo, de que é uma profissão que é um nível de estresse muito alto. E direcionar, a gente tem que ressignificar a nossa revolta e direcioná-la para quem merece recebê-la, né? Jamais de forma violenta, mas de forma a manifestar a nossa insatisfação. Porque o estresse que o motorista está vivendo e o cobrador está vivendo também é o que o passageiro está vivendo. Nenhum dos 3, nem o motorista, nem o cobrador, nem o passageiro tem o poder de mudar o sistema de transporte público que a gente vive aqui no Distrito Federal. E está vivendo a situação que está vivendo, né? Eventualmente de atraso, de ônibus lotado, de falta de linha, porque existe uma demanda de política pública que tem que ser feita. Então a gente tem que entender até que ponto também a pessoa tem capacidade de mudar a situação que a gente está vivendo, que às vezes não é culpa dela, e a gente tem que manter isso em mente. Doutora, obrigado pela presença, tá? Bom fim de semana para a senhora e até a próxima. Obrigada, que a gente possa controlar as nossas emoções e agir em cima da nossa razão. Obrigada, tchau. É isso aí que ela falou, que eu faço todo dia o que eu tento. A gente fazia aqui com vocês no jornal, né? Juntos, né?
Não sou perfeito não, também estou tentando exercitar, mas a gente tem vivido aqui no nosso país situações que, gente, só despertam as nossas emoções e muitas vezes as piores delas, né? É raiva, é indignação, é repulsa. E o que a gente tem que fazer? Trazer racionalidade, porque a emoção não é uma boa conselheira. Se recorde daquele dia, que você agiu por impulso, agiu de cabeça quente, falou que não devia, agiu de forma que não devia. Você não se arrepende desse dia? Eu também me arrependo dos dias que eu agi assim. E é para evitar que esses dias se repitam ou tornar essas repetições no menor número possível que a gente tem que ser inteligente emocionalmente. Vamos continuar o jornal.